Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play, depois de um episódio 100 em direto, em que fizemos uma análise daquilo que foi a primeira metade da época. Hoje tenho comigo um painel cheio, como podem ver aqui: Pedro Afonso, Francisco da Silva, Gonçalo Melo e Pedro Tiago da Caderneta de Cromos. E hoje vamos falar maioritariamente, e temos passado uns últimos episódios a falar muito sobre os três grandes e a luta pelo título, que já foi mais interessante do que aquilo que é neste momento, talvez. E por isso hoje o tema de conversa será a luta pela manutenção e aquelas podem ser as equipas que vão eventualmente descer divisão. Pedro, eu começo por ti. Já há 2 ou 3 episódios falamos de uma equipa que tu achavas e se calhar continuas a achar que pode ter um papel importante nesta luta pela manutenção, que é o Famalicão, que depois de uma temporada muito boa no ano passado está a ter algumas dificuldades nesta época, já com uma mudança de treinador que deixa um bocadinho a prever aquilo que será o futuro do Famalicão. E a verdade é que o Famalicão neste momento é o último classificado, empatado em pontos com o Boa Vista. É certo que a luta está muito renhida entre várias equipas, mas achas que o Famalicão vai acabar por descer ou vai se salvar esta época? Boa noite. É assim, aquilo que eu tinha vindo a discutir e que acabei um bocado por adivinhar, que não costuma ser uma coisa que me é muito que é muito comum, mas acabei por adivinhar isso, foi que de facto o Famalicão ia ter de tomar uma decisão, e tomou essa decisão, e a decisão foi despedir um treinador que tinha uma intenção de ter um determinado tipo de futebol e tem uma intenção de tentar desenvolver a equipa de uma determinada forma, e foram contratar um treinador absolutamente abismal em termos de modelo de jogo e em termos de resultados. O Silas foi um jogador interessantíssimo. Como treinador, está a beneficiar de um fenómeno que me causa alguma confusão e sobre o qual eu escrevi recentemente, não sei se o artigo já saiu ou se ainda vai sair, que tem a ver com a percepção que nós temos da qualidade dos jogadores e dos treinadores. Eu acho que o Silas, tal como muitos outros treinadores, sempre foram bafejados por uma imprensa muito positiva, uma imprensa que os fazia ser uma coisa que na verdade nunca foram. E a própria chegada do Silas ao Sporting, depois de uma passagem pelo Belenenses, que quer dizer, não foi nada do outro mundo, bem pelo contrário. Podemos afirmar que o Belenenses tinha dificuldades financeiras e passou um período difícil, é verdade. Mas ao mesmo tempo não fez nada de especial para efetivamente chegar ao local onde chegou. E quando chega, faz um resultado, tem resultados medíocres e acaba por ser substituído pelo Ruben Amorim, que quase com um plantel é melhor, mas mesmo assim com algumas diferenças que nem sempre, que até podemos duvidar se são melhores ou não, está a conseguir resultados muito melhores. Ou seja, o Silas é o tipo de treinador que eu não estava à espera que o Famalicão fosse buscar. Se é para ir buscar um treinador que lhes garanta a manutenção, e era isso que eles queriam, então fazia muito mais sentido ir buscar um treinador tipo o Petit, algo desse género, sendo que o Petit agora tem clube, mas podiam ir buscar o Lito Vidigal, etc. Ou seja, há aqui uma mudança de paradigma que ficou no meio termo. Com isto, o Famalicão torna-se efetivamente a equipa que, na minha opinião, está mais próxima de descer, porque lhes falta esse pragmatismo que muitas vezes esses treinadores que nós não gostamos tanto, por todas as razões e mais algumas, tenham esse... Mas que existem por algum motivo, não é? Porque sim, eles existem, têm sucesso, e se reparares, e esta questão da percepção é muito interessante, porque nós podemos pegar no caso do Sérgio Conceição. Toda a gente que segue este podcast sabe perfeitamente a minha opinião acerca do Sérgio Conceição enquanto interveniente do futebol, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de lhe reconhecer um enorme mérito na forma como ele conseguiu pôr o Porto a jogar, mesmo que eu odeie tudo aquilo que representa para além do futebol. Mas em termos de futebol, mesmo não gostando do futebol, ele fez uma coisa que devia ser valorizada. E se perguntarem
hoje em dia, o top de treinadores em Portugal, Sérgio Conceição nunca está no topo, mas treinadores como, por exemplo, o Jorge Jesus, estão no topo. E acho que esta diferença que acontece, que foi o que aconteceu ao Famalicão, e desta percepção errada que nós temos dos jogadores, vai-lhes custar caro. Da mesma maneira que faço aqui uma pequena ligação antes de passar a palavra para outra pessoa, que é a mesma coisa eu acho que acontece com o Boa Vista. Apesar do Jesualdo Ferreira ser um treinador bastante melhor do que o Silas alguma vez foi e de ter tido resultados interessantes ao longo da carreira, nunca foi um treinador excepcional. E de repente volta ao Boa Vista como um catedrático do futebol. E se calhar para isso contribuiu muito a campanha que se fez no Canal 11 e noutros locais para fazer com que ele fosse um treinador visto de uma determinada forma. E o Boa Vista também é outra equipa que eu sinceramente vejo muito próximo da descida. Francisco, antes de mais, bem-vindo de volta ao Futebol à Portuguesa. A pergunta que eu te quero fazer é precisamente esta que está a aparecer aqui no nosso ecrã. Quem é que tu achas que não irá sobreviver na primeira divisão? Se achas que o Famalicão, com esta mudança de treinador, dá sinais de que irá procurar esta manutenção em detrimento de um projeto que poderia estar a criar, e se achas que mesmo com esta mudança de chip vai acabar por descer? Antes de mais, boa noite, não só quem nos vê, ouve, mas também a vocês. Aliás, é sempre um prazer conseguir partilhar convosco algumas das minhas opiniões, que depois até se tornam nossas, e é sempre bom estar numa casa onde as pessoas se sentem bem, no meu caso onde eu me sinto bem. Relativamente à tua questão, a primeira delas, que é quem é que não irá sobreviver, não é, na Primeira Liga, eu obviamente tenho aqui uma afinidade, obviamente, com dois clubes. Porque é da minha cidade, onde eu nasci, digamos assim, onde eu fui criado, digamos assim, e depois, obviamente, outro clube, que neste caso é do meu distrito. E, portanto, para os restantes clubes, digamos assim, eu não tenho propriamente uma opinião muito formada no sentido de quem é que eles devem ou não, ou quem é que merece ou não ficar na Primeira Liga. Para responder a esse tipo de questões, muitas vezes não são do foro, digamos assim, emocional, mas sim racional, e eu tento sempre usar uma abordagem muito pragmática, que é quais são as equipas que, de certa forma, têm a possibilidade de, na época seguinte, proporcionarem bons espetáculos. E, para isso, bons espetáculos, não só dentro das quatro linhas, mas também fora. Pegando aqui no foro, neste caso no âmbito fora das quatro linhas, é aqui que eu geralmente uso aqui na balança, digamos assim, de pesar fatores que me fazem inclinar para uma equipa ou não, tem a ver, obviamente, com a ligação que existe à massa adepta. E pegando nessa massa adepta que é, como é que eu ia dizer, muito, primeiramente é numerosa, depois é furorosa, e que obviamente apoia em todos os campos a sua equipa. Estou a falar obviamente do Famalicão, não é? Neste caso os Fama Boys, aliás, que têm uma massa adepta muito comprometida, mesmo muito fiel ao clube. Muito antes, aliás, o Famalicão fez uma campanha muito interessante, desde os campeonatos semi-profissionais até à Primeira Liga, bastante interessante, não alicerçada na altura pelo Jorge Mendes, pelas parcerias com outros empresários, mas sim pelo apoio que Vila Nova de Famalicão dava ao clube e à instituição. Portanto, eu gostava, concordo com alguns argumentos que o Pedro mencionou relativamente até à insustentabilidade, digamos assim, ou até alguma incoerência do projeto do Famalicão, que aliás, se quisermos ser racionais, ou ter alguma coerência, não iríamos passar de um João Pedro Sousa para um Silas, porque estamos aqui a falar de abordagens ao jogo completamente diferentes. Eu julgo que o Silas, não de forma injusta, atenção, o Silas pegou no Belenenses numa altura algo peculiar, aliás até algum conflito interno entre a SAD e o clube, e conseguiu, na altura implementando o modelo
que não era inovador, mas era diferente no futebol português, não era 3 centrais, muitas vezes até funcionava como uma linha de 5 defesas, e teve resultados bastante positivos, e que obviamente isto foi levando a construir aqui uma aura bastante positiva à volta da carreira de treinador do Silas, que depois não se veio a verificar na época seguinte ao serviço do Belenenses, que obviamente depois o rendimento caiu bastante e ele acabou até por sair alguns jogos depois. Portanto, apesar desta incoerência que é passar de um treinador para o outro, eu gostava que o Famalicão sobrevivesse, digamos assim, a esta luta. Por outro lado, acho que o Boa Vista, em termos de projeto desportivo, em termos de massa adepta, acaba também por ser um clube muito interessante, digamos assim, muito preciso, ou seja, muito necessário ao futebol português, porque para além de ser um clube com muita história, é também um clube com uma massa adepta muito fervorosa, muito fiel, muito comprometida e acaba também por ser sempre interessante que na cidade do Porto não haja apenas um clube que domine e que haja, obviamente, mais sediados, já falamos nisso até noutros podcasts, sediados ali numas freguesias, digamos assim, até centrais da cidade do Porto, um clube com este espírito ainda bairrista, como é o caso do Boa Vista. Em termos, Francisco, em termos de espetáculo daquilo que estavas a mencionar, é sempre um espetáculo que é interessante ter um Porto Boa Vista, neste caso dois jogos por época, é sempre interessante ter este tipo de derby. Aliás, eu muito provavelmente, para além obviamente dos clubes como o Benfica, o Porto, o Sporting e até o Guimarães, se calhar o quinto clube que eu conheço pessoas que tem mais adeptos no meu círculo, digamos assim, de amigos, é o Boa Vista. Para mim na altura foi uma surpresa, porque eu nasci e fui criado, digamos assim, em Vila do Conde, e não há propriamente em Vila do Conde uma grande massa adepta do Boa Vista, mas depois, a partir do momento em que no meu círculo de amigos relacionado com a universidade encontrei muitos amigos boavisteiros, que foi para mim uma surpresa agradável, obviamente, e portanto acaba por ser interessante aquilo que tu estás a dizer. Quem eu acho, e para avançar um bocadinho para poder dar a palavra ao Gonçalo ou ao Pedro, acho que quem está a fazer um trabalho muito interessante e muito provavelmente é capaz de conseguir a manutenção, mas acho que vai ser também bastante difícil, é o caso do Tondela, com um plantel algo modesto, digamos assim, tem alguns bons valores, atenção, não é propriamente, é verdade que em termos, se formos ver apenas em termos quantitativos, neste caso o valor do plantel, por exemplo, em termos de valor pecuniário, em valor do plantel, acaba por ser o plantel mais modesto, mas dentro das 4 linhas, essa modéstia não se nota. Aliás, até há algum arrojo na forma como o Paco tem conseguido colocar a equipa a jogar. Obviamente com alguns destaques na equipa, como é o caso do João Pedro, mesmo na baliza Niasse, apesar de ser algo irregular, acaba por dar alguma segurança, mesmo na frente de ataque, acaba por ter um bom ponta de lança, ali com uma escola, salvo erro, no Real Castilha, e acho que ele com alguma dificuldade, espero, até porque acaba por representar uma região que ainda está algo, digamos assim, desabitada no mapa do futebol português, claramente à espera do regresso do Académico de Viseu, sem dúvida alguma, e portanto gostaria que o Tondela, quem eu acho que tem muitas dificuldades, apesar de ter um treinador com qualidade, aliás, já fez alguns meios trabalhos bons, que é o caso do Ricardo Soares, que acaba por parecer sempre um treinador com qualidade, mas que acaba por nunca conseguir terminar propriamente bem um projeto. Acaba por ser um bocadinho estranho, já tinha sido no Moreirense, já tinha sido... eu peço que me corrigem, não tenho certeza se para além do Moreirense não tinha sido o caso está-me a faltar o nome, ele já tinha treinado o Aves, não, Chaves. Exatamente, acaba por dar bons sinais, mas se calhar dá pouca continuidade a esses mesmos sinais, se calhar um bocadinho em linha com o Nuno Manta Santos, que numa altura também acabou por estar bastante, digamos assim, valorizado no panorama dos novos treinadores que vinham surgindo. Portanto, acho que o Gil Vicente, e depois por outro lado tenho sempre alguma dificuldade em perceber a ligação que existe entre a cidade de Barcelos e o clube. Obviamente que a mudança
acho que a mudança de estádio não foi positiva, aliás, é algo que depois até podemos discutir noutros podcasts, que é quando o estádio deixa de estar no centro da cidade e passa para os limites, digamos assim, da cidade. E acho que aqui o Gil Vicente nota-se muito este desapego, digamos assim, ao clube. E, portanto, acho que também houve, no seu regresso, depois de passar do Campeonato Nacional de Séniores diretamente para a Primeira Liga, houve um milagreiro, que infelizmente já não está entre nós, que foi o caso do Vítor Oliveira, que conseguiu de alguma forma equilibrar as forças entre o plantel e os outros plantéis, digamos assim, os outros plantéis. E este ano, acho que o plantel tem vários desequilíbrios, desde logo a falta de um matador, muitas vezes aqui com uma adaptação do Lille, e acho que isso se vai pagar caro mais à frente. E infelizmente, até porque obviamente é uma cidade que eu tenho alguma relação, mas não seja porque o meu padrinho é de Barcelos, acho que infelizmente acabará por ser uma das equipas que irá tomar um dos primeiros lugares de descida. O outro, e eu espero que não, mas tenho receio que o seja, porque acho que o plantel é relativamente modesto, nomeadamente em termos defensivos. Acho que não tem um guarda-redes de topo. Acho que a defesa deixa muito a desejar ainda, que é o caso do Farense. Apesar de parece-me que o Jorge Costa é capaz de dar ali um bocadinho de uma agressividade extra e digamos assim, aquele impulso motivacional que muitas vezes falta, e aquele clique, porque o Sérgio Vieira de facto tem também é outro treinador que me parece sempre que fica um bocadinho a meio da boa impressão, ou seja, parece que não dá continuidade à boa impressão que vai deixando nos seus percursos. Acho que o Jorge Costa, a mudança foi positiva, acho que existe ali um jogador, um mini Messi, pá, que foi obviamente tendo alguns azares ao longo da sua carreira no Sporting, mas aqui o Ryan Gold de facto a finalmente mostrar o seu valor e o porquê do Sporting na altura de Bruno de Carvalho a ter investido alguns milhões no seu passe, mas tenho algum receio. Eu gostava sinceramente que isso não acontecesse, mas pelo facto de não ter um guarda-redes de topo, em termos defensivos ser uma equipa que sofre muito, mas conseguiu no último fim de semana uma vitória muito importante na Choupana, tenho receio que o Farense se junte ao lote, neste caso para mim, do Gil Vicente. Emocionalmente eu escolheria aqui o Farense, mas acho que no final de contas o Farense e o Gil Vicente são para mim os mais fortes candidatos à descida de divisão. Pedro, para ti a pergunta é mais ou menos a mesma, mas com uma adicional. Como podemos ver aqui, há 8 equipas com 4 pontos de diferença neste momento na luta pela manutenção. Algumas delas já falamos aqui, como o Famalicão, o Boa Vista, o Gil Vicente e o Farense, mas temos também outros como o Marítimo, o Tondela, o Belenense e o Portimonense também. São 8 equipas que vão não lutar por 2 lugares, porque obviamente elas não estão a lutar por esses lugares, mas a lutar para fugir de 2 lugares. Por exemplo, as minhas 2 perguntas são: quem é que achas que vai acabar por cair para a segunda divisão, e que indicações é que dá esta luta tão aguerrida com 8 equipas, quando já passamos de metade da época, com 8 equipas a lutar, na verdade, pela manutenção? Estás em mute, Pedro, ainda, espera aí. Peço imensa desculpa por terem feito este exercício breve, leitura labial, mas pronto, o que eu estava a querer dizer era que era muito bom estar aqui no podcast do Fair Play e na vossa companhia, a poder falar um pouco sobre o futebol português e esta luta por subidas e descidas, que é sempre tão emotiva e que dá sempre um bocado mais de cor à nossa liga, ou às nossas ligas, tanto a primeira como a segunda. Agora, relativamente às tuas perguntas, já muito foi dito, tanto o Pedro e como o Francisco falaram e muito bem sobre as tendências, pelo menos que a primeira volta nos possa dar relativamente à segunda, e portanto existem aqui alguns pontos já bastante bem esclarecidos. Em primeiro lugar, acho que se não existe tanta luta pelo primeiro lugar, pelo menos que por estes lugares existe algum entretenimento, que é isso que acho que faz falta no futebol hoje em dia. Acaba por ser um bocadinho de entretenimento,
é um bocadinho de clímax, não é? Estávamos a falar de cinema, Pedro, no início, antes, em off, portanto, acho que no futebol existe um bocadinho a falta do clímax, não é? Que às vezes, eventualmente, no meio já não sabemos se o clímax está no minuto 2, ou no minuto 90, ou 94, para quem é portista, ou 93, ou lá o que é. Mas, portanto, existe aqui, de facto, alguma... Mas por isso é que também o futebol é tão bonito, porque existe... O clímax vai variando. Mas, de qualquer das formas, eu acho que é isso que é importante também no futebol português, porque às vezes a qualidade não abunda, nota-se claramente uma grande disparidade entre lugares cimeiros e lugares de baixo, e portanto esta luta acesa por uma posição que ninguém quer, não é? Que é em plena pandemia, e isso significa plena crise, significará também uma necessidade de querer ficar-nos na Primeira Liga. A Segunda Liga não é... A primeira já não é tão atrativa quanto isso, a segunda ainda é pior, não é? A segunda não é de todo o grande plano, apesar de ter algumas transmissões televisivas, não é onde se vai buscar grande parte do dinheiro. Portanto, acho que esta luta pela segunda, para além do prestígio, para além de querermos estar no meio dos melhores, eventualmente e obrigatoriamente falamos de cifrões e falamos também de algum quê de vontade de ficar no meio dos melhores e na única grande liga que o futebol português nos oferece. Agora, não querendo fugir demasiado à tua pergunta, Rui, acho que aqui no meio desta luta ainda sobram muitos pontos. E como eu estava a dizer também há bocado, o futebol é bonito porque não nos dá grandes respostas de forma de bandeja. Significa também que há muitos pontos por disputa e há muito poucos pontos que separam os 8 clubes que tu referiste, se não me engano disseste 8, mas são muitos, mas exatamente, são 8 que estão ali em disputa pelo menos por fugir à zona de despromoção. E isto significa uma coisa, significa que a luta vai ser feroz, os clubes aperceberam-se disso, já muito foi falado pelo Pedro e pelo Francisco, os treinadores foram mudados, pelo menos por alguns clubes, e isso significa que eles querem atacar a segunda volta, ou esta fase final, digamos assim, de uma forma consistente e com a clareza de que existe trabalho por fazer. Agora, eu acho que quem muda de treinador, apesar de ter sempre aquela questão de quem muda de treinador vem sempre com outra moral, eu acho que nem sempre isso é positivo, significa mudanças de perspectiva, mudanças de estratégia, mudanças de visões, e nem sempre isso é positivo para quem está em baixo. Para quem está em cima, eu acredito que dê um boost para, como aconteceu com o Lage, por exemplo, ok, estamos na moda baixo, mas vem agora um treinador novo, e nós conseguimos dar um pouco mais, que para quem está a descer a pressão é um bocadinho diferente, é diferente jogar para ganhar ou jogar para não perder, e, portanto quem está em baixo, eu acho que essa questão pode ser um pouco diferente, mudou-se de treinador, demora sempre algum tempo até adaptarmos às ideias novas, e portanto estes clubes, nomeadamente Famalicão, por exemplo, o próprio Boa Vista já mudou há algum tempo, mas são ideias novas, e depois também falámos do Farense com o querido bicho. Portanto, existem aqui algumas questões que acho que estes clubes vão ter que se adaptar e pode não ser fácil. São treinadores que chegam aos plantéis, não com os plantéis escolhidos, não é? Já vejo com os plantéis dos outros treinadores, não é tão fácil, e isso pode demorar algum tempo. Agora, quem é que eu acho que poderá ficar na Primeira Liga e quem é que poderá descer? Em primeiro lugar, eu acho que a Bessade, acho que era um clube que podia perfeitamente descer. Espero que ninguém aqui seja da Bessade e que não se sinta ofendido com a minha posição, mas acho que joga num estádio. Acho que é improvável ver aqui alguém da Bessade. Pronto, pode acontecer e, portanto, antes de mais, sim. Só alertar para o caso. Acho que o Bessade seria um clube que a mim não faria comissão nenhuma se descesse. Primeiro porque não jogam um futebol atrativo, têm 9 golos marcados nesta Primeira Liga, jogam num estádio, perdão, que realmente só é digno para se fazer um jogo por época. Já nem isso acontece porque já começaram a fazer as finais da Taça de Portugal noutros estádios, e portanto jogar naquele estádio semana após semana é impraticável e torna aquele clube ou aquela agremiação desportiva
ou quer sociedade anónima desportiva, acaba por torná-la ainda mais difícil de combater e de jogar com. Portanto, não favorece o espetáculo, enquanto a equipa em si tem alguns valores que realmente eu aprecio, mas são poucos, não acho que seja, é uma equipa de individualidades e não coletivo, e portanto acho que o Bessade, e só deixando aqui a minha opinião do que é que eu gostaria que acontecesse, eu iria por aí, acho que o Bessade podia ocupar uma posição. Outra questão é os últimos lugares que estão em último, tanto Famalicão como Boa Vista, mais do que perceber se eles vão realmente descer ou não, porque isso aí eu não sou não percebo nada de futurologia. O que eu acho que deve ser pensado é porque é que o Famalicão, que tem um projeto tão ambicioso e tanta gente o aclamou o ano passado, hoje está em último lugar, e porque é que o Boa Vista, depois de ter subido a escalar o Everest em não sei, Pedro Afonso, mas diz-me tu como é que é a velocidade dos filmes, para acelerar a coisa, mas portanto não sei as velocidades, mas dos filmes, mas se nós acelerarmos muito, Boa Vista subiu rapidamente para a primeira divisão e para ter um plantel absolutamente fantástico, cheio de estrelas. Temos um campeão do mundo a jogar de xadrez, a jogar, salvo seja, que ele também está todo cheio de lesões e de mazelas, mas ainda assim tem qualidade e tudo mais, mas o Boa Vista conseguiu construir isto e mesmo assim consegue estar em penúltimo lugar. E eu acho que isso aí é que nos deve fazer pensar, e pode ser episódio para outro, pode ser tempo para outro episódio, como é que projetos tão ambiciosos em Portugal, que não é não vou dizer que seja um campeonato extremamente competitivo, como é que consegue ficar nos furos tão abaixo daquilo que se esperava deles? Portanto, eu não espero que eles deixem, eu espero que projetos destes que atraem jogadores competitivos fiquem, mas gostava de perceber o porquê, porque é que tão rápido sobem, tão rápido descem. De resto, acho sinceramente que vai ser, e é o meu último ponto, acho que devem haver aqui alguns clubes para que não exista um grande centralismo na primeira divisão portuguesa, ou seja, não tudo no norte, nem tudo na região lisboeta. Acho que há muito mais clubes, o Farense, temos os Insulares, que felizmente o Nacional subiu e fixou-se, e portanto temos muitos clubes de outras regiões que podem se fixar. O Tondela, por exemplo, da região centro é o único representante, esperemos que, e acho que já lá vamos, não sei a tua pauta, Rui, mas acho que já lá vamos, a Académica também, se correr bem, poderá também subir, e portanto será mais um clube da região centro, mas ainda assim é muito pouco representada, e portanto eu acho que nesta perspectiva de boa distribuição, iria para, as minhas preces são que o Tondela se mantenha. Gonçalo e Pedro, já lá vamos também à segunda divisão. Vou já pedir uma equipa que acham que vai subir e fica já a tua indicação daquilo que pode ser a subida da Académica. Gonçalo, para ti a pergunta é exatamente a mesma. Quem é que achas que não irá sobreviver na primeira divisão? E o Pedro falou aqui num tema interessante. O Pedro, desculpem. O Pedro falou aqui num tema interessante, que é a competitividade do futebol português e até que ponto é que, a minha pergunta é até que ponto é que isso pode ser espelhado por esta quantidade enorme de equipas a lutar pela manutenção. Nós já há uns episódios falávamos que o futebol português devia nivelar-se por cima e não por baixo. Achas que isto dá uma indicação de que estamos precisamente a fazer isso, a nivelar o campeonato um bocadinho por baixo, quando temos todas estas equipas a lutar efetivamente pela manutenção e não por algo mais? Boa noite aos quatro. Já não é muito fácil falar depois de ter, já não há muito para dizer, não é? Acho que já falaram aqui todas as equipas um bocadinho. Bem, para tentar ser concreto, vou dizer as equipas que eu gostava que não descessem. Gostava que não descesse o Farense, porque acho que é... Eu falo só do Farense e não do Portimonense, porque tendo uma equipa já alguma representatividade da região e depois da maneira como o Portimonense acabou por ficar o ano passado, acho que o Farense merece mais e tem mais dignidade para estar na primeira divisão do que o Portimonense, até porque o Portimonense também é uma espécie de sociedade das nações, digamos assim, em termos de plantel, não é? Agora foi buscar um iraniano, tem também um jogador da Malásia, que nunca se percebe muito bem se vem para cá mesmo para jogar futebol ou se vem para
para vender camisolas e para trazer mais seguidores no Instagram. Portanto, gostava que o Farense ficasse, o Portimonense não me importava que descesse. Gostava que o Tondela permanecesse pelas razões que aqui o resto da malta já referiu. É um clube que tem uma estrutura interessante, claramente tem uma ideia bem definida, tem ali aquela ideia do mercado de treinadores espanhóis que começou o ano passado com o Nacho, que está a ter sequência este ano com o Paca e Estaran. Tem alguns jogadores espanhóis também interessantes, para além do avançado, que é o Mário, que já mencionaram há bocado. Tem o Jaime Grau e o Olave no meio campo, que são dois jogadores interessantes também, dois jogadores que podiam facilmente estar a jogar em equipas pequenas da Liga Espanhola e estão aqui no nosso campeonato e são fundamentais no Tondela. E depois gostava que o Marítimo também permanecesse. Acho que é importante termos uma representatividade nas ilhas. O Nacional e o Marítimo são equipas, apesar de tudo o que se sabe e tudo o que se diz do presidente do Marítimo. O Marítimo é um clube que eu gosto e é um clube histórico, portanto acho que merece estar na primeira divisão. Tento falar só aqui um bocadinho do Famalicão. O Pedro, não o Pedro Afonso, o Pedro da Caderneta estava a falar agora sobre esta vontade de perceber porque é que estas equipas sobem e descem tão rápido. Muito honestamente, o Famalicão, acho que podemos pôr desta maneira, o Famalicão é uma equipa que é uma espécie de barriga de aluguer do Jorge Mendes, tal como muitas outras, como é o Valência, como é o Wolverhampton, como é o Mónaco também, o Rio Ave e o Benfica também. Acho que podemos dizer isto. Acho que o Rio Ave até é aquela equipa que tem mantido a consistência ao longo destas épocas. Nós olhamos este ano, por exemplo, para o Wolverhampton e vemos um Wolverhampton que não tem nada a ver com o Wolverhampton do ano passado. Vemos o Valência que está numa situação também muito delicada. O Mónaco este ano está um bocadinho melhor, mas tem andado a penar nos últimos 2-3 anos. O Leonardo Jardim teve um grande sofrimento no Mónaco nas suas últimas 2 passagens. Portanto, estas equipas que se sentem quase reféns de um empresário, porque por um lado eu percebo, porque este empresário traz mais facilidade de negócios, traz jogadores que se calhar sem ele nunca chegariam a jogar por estes clubes. Mas quando não traz... Quando não traz acaba sempre por, se calhar, até poderia ser pior, não é? Mas depois pode acontecer anos em que os plantéis ou que os Jorge Mendes não consegue trazer tantos jogadores porque acabaram por ir para outros lugares, e acho que o Valência é o exemplo mais concreto que nós temos. O Valência tem um plantel muito mais fraco do que aquele que tinha, se calhar, há uns anos atrás. Eu vou ser um bocadinho cruel agora, mas acho que o Ferro foi titular no último jogo. E acho que explica bem a situação do Valência. Nada contra o Ferro, mas acho que não é nada contra, mas na verdade sim, não é? O Ferro é um central que nos últimos... Até teve um período interessante quando o Bruno chegou ao Benfica, mas depois enterrou completamente e desapareceu. Mas focando aqui na luta pela descida, não me importava que o Famalicão descesse, porque é certo que vêm bons jogadores, mas são jogadores que depois ou ficam porque são comprados por equipas mais fortes cá em Portugal, como aconteceu com o Pote, por exemplo, que foi para o Sporting, ou então são jogadores que estão cá um ano e depois acabam por voltar aos seus clubes de origem, como aconteceu, por exemplo, com o Racic, que teve cá, fez uma grande época e voltou ao Valência, porque o Famalicão não tem capacidade para ficar com eles. Portanto, não me importava que o Famalicão descesse, porque eu sei que é um clube que tem uma massa adepta muito grande, mas estes clubes de barriga de aluguer que vivem agarrados a empresários, para mim não deviam ter lugar no futebol de topo. Em relação ao Boa Vista, gostava que ficasse, portanto acho que vou ali alinhar com o Pedro e dizer que o Bessado ou a Bessado se calhar pode ir jogar para a Grândola, mas na segunda liga. Não, apesar de eu concordar com ele, tem alguns jogadores interessantes, alguns jovens. O Tomás Ribeiro acho que é um belíssimo central, é um central ainda muito novo, acho que só tem 21 anos. É jogador para a primeira divisão, portanto acredito que se o Belenenses não, peço desculpa, a Bessado. Também me enganei há bocado, sim. É complicado isto. A Liga também se engana algumas vezes. Exato. Mas é que pode ser problemático, porque se nós nos enganamos e depois não fazemos referência ao erro, ainda pode vir alguém e podemos ter problemas. Manda-nos o podcast abaixo, sim. Exato. Pronto, depois tem aqueles jogadores experientes como o Varela, o Cassier é um jogador, é um excelente avançado também, mas acho que não tenho a certeza se é jogador do Valência. Eu acho que ele está do Valência ou do Bessado, não sei se ele está emprestado ou não.
tem uns jogadores interessantes, tem o Nilton Varela, que agora está lesionado, já teve uma lesão grave, mas é um jovem também com muito valor, acho que pode chegar a voos mais altos. O Tiago Jogai também é um jogador interessante, mas tem um plantel algo limitado, não tem muita profundidade nas suas opções, portanto, e como disseram, só tem 9 golos no campeonato, portanto, acho que mais cedo ou mais tarde, apesar do Petit ter valor e ter qualidade na forma como consegue manter as equipas na primeira divisão, eu acho que o Bessade vai acabar por esgotar a sorte que tem tido nos últimos jogos e é capaz de, ao contrário de outras equipas que eu acho que vão acabar por subir, como é o caso do Boa Vista, acho que o Bessade vai ter dificuldades em impedir que aconteça mesmo aquilo que, pelo visto, toda a gente aqui não se importava que acontecesse, que é a descida. E tinhas feito outra pergunta também, em relação ao nível, não é? Nível lá por baixo. Exato, sim. Pois, eu acho que quando há equipas como os 3 grandes em Portugal, e aqui parece que é uma sina minha, vou sempre parar ao Benfica, não é? Quando há uma equipa como o Benfica que gasta 100 milhões em reforços, é um bocadinho complicado para as outras equipas. E, por acaso, este ano até nem está a correr bem ao Benfica, como todos sabemos, não é? Ela está a correr pessimamente, mas uma equipa que investe 100 milhões... E para além desses 100 milhões, há uma diferença de orçamento entre os 3 grandes e o resto, digamos assim, ao longo dos anos que vai acumulando, não é? Sim, o Braga agora tem conseguido algumas vendas interessantes, vendeu o Trincão, por exemplo, vende agora o Paulinho, também é um clube que já está a conseguir ter alguma capacidade financeira e alguma força para bater ali de frente com os 3 grandes, mas de resto não é fazível. E a prova disso é que há muitos jogadores que chegam emprestados dos 3 grandes às outras equipas e que acabam por ser figuras, portanto isso diz bem da qualidade dos plantéis que estas equipas têm e que precisam quase como de pão para a boca destes jogadores que vêm dos grandes para ser mais competitivas e para conseguirem fazer épocas mais tranquilas. Portanto, sim, acho que, respondendo muito concretamente, acho que o campeonato está claramente nivelado por baixo. Este ano, por acaso, o Porto e o Benfica estão a dar de barato alguns pontos a estas equipas, mas noutros anos isso não acontece. Temos visto um Porto e um Benfica a ganhar a grande maioria dos seus jogos, claro que empatam e perdem de vez em quando, mas não acontece tão regularmente como vemos acontecer noutros campeonatos, sobretudo em Espanha e Inglaterra, onde podemos ver o Manchester City, um Liverpool, um Barcelona, um Real Madrid a perder pontos em casa contra equipas da parte de baixo da tabela com facilidade. Portanto, acho que em Portugal existem 3 grandes, quase toda a gente é adepta dos 3 grandes, portanto isso aqui acaba por ser também muito importante e influencia muito o poderio financeiro e a capacidade competitiva das outras equipas, porque nós olhamos para a Inglaterra, por exemplo, qualquer equipa, o Sheffield United, o Wolverhampton tem uma massa adepta muito, muito grande, e em Portugal nós não vemos isso com quase nenhuma equipa, vemos que o Braga e com o Guimarães um bocadinho, a Académica também tem, porque Coimbra é uma cidade relativamente grande, também tem alguma significância em termos de adeptos, mas de resto são todas as equipas mais pequenas. Claro que tem aquela malta da cidade que apoia, mas até essas pessoas acabam sempre por torcer por um grande também. Portanto, acho que vai ser muito difícil o nosso campeonato começar a ser nivelado mais por cima nos próximos anos, porque lá está, há esta cultura de eucalipto dos 3 grandes em secar tudo o que há à volta. Os meus jogadores vão sempre parar aos 3 grandes, porque lá está, as equipas não têm capacidade financeira para reter talentos e acabam por ter de vender para pagar contas, e depois a única maneira de conseguirem manter-se competitivas é receber emprestados do Benfica, Porto e Sporting. Pedro Afonso, volta a ti, com 2 questões. Uma é esta que já vamos aqui, que vou perguntar a todos. Da segunda divisão, quem é uma equipa que achas que pode subir? A luta também está relativamente acesa, mas a outra questão prende-se com aquilo que foi falado sobre a Bessade, ou o Bessade, e queria também a tua opinião sobre, não só sobre a instituição em si, mas também sobre aquilo que tem sido o futebol desta equipa, e se pode ou não também levar à descida já esta época. Eu, ao contrário do que eu costumo ser neste podcast, eu desta vez vou ser conciliador e politicamente correto, porque acho que não me cabe a mim tecer comentários acerca da instituição. Ou seja, o facto do Belenenses existir, do Bessade existir ou não, eu compreendo todos os argumentos que foram aqui dados e partilho de alguns deles.
Para todos os efeitos, acho que se as pessoas se identificam com o clube, devem apoiá-lo e devem apoiar aquilo, escolher qual é que querem apoiar. Se foi uma situação estranha e pouco abonatória para o futebol português, sim, mas quer dizer, neste momento o futebol português não prima propriamente por ter bons exemplos. Mas compreendo. Agora não vou, acho que se tu me perguntares se eu acho que o Belenenses devia estar na primeira divisão, tendo em conta o futebol que pratica, não, claro que não. 9 golos marcados é absurdo. Não é. Da mesma maneira que eu nunca fui fã, nunca tive nada contra, nem tenho nada contra o Vitória de Setúbal, mas nunca fui fã de que o Vitória de Setúbal estivesse na primeira divisão, porque sempre achei que era um clube que não trazia nada, de novo. Acho que há clubes que estão em divisões mais abaixo, que têm massas adeptas muito mais interessantes, que trazem um certo brilho e um certo interesse. Dou um exemplo muito concreto: o Leixões tem uma massa adepta incrível e é um histórico do futebol português, e gostava que estivesse na primeira divisão. Está arredado nessas batalhas por agora, mas pode ser que volte a isso. Por isso, se calhar também, se me perguntassem quem é que eu gostava que descesse, eu adorava que o Portimonense descesse, porque acho que a justiça deve ser feita mais tarde ou mais cedo, e gostava mesmo que isso acontecesse. Não tenho nada contra o clube em si, quer dizer, tenho um bocado, porque quando tu contratas o Keisuke Honda e depois te esqueces de o inscrever, mereces descer, mereces ser um... Lá está, eu não me importa que as equipas contratem jogadores com como é que eu ia dizer, com tarimba. Aliás, o que o Pedro disse do Adil Rami é verdade. Quando eu soube que o Adil Rami vinha para cá, para Portugal, eu fiquei, isto é muito estranho. É um jogador que eu sempre vi em grandes clubes, e de repente está no Boa Vista, que já foi um grande clube e agora é um clube em reconstrução. Agora, eu também não gostava que o Farense descesse, percebes? Porque lá está um bocado aquela questão da regionalização, e acho que faz falta, da mesma maneira que faz falta haver um clube alentejano, por exemplo, e tenho pena que isso não existe. Mas pronto, tirando isto, relativamente àquilo que eu espero para a próxima que vai subir, obviamente que aqui as 3 equipas que estão na luta pela subida, assim, mais em termos mais imediatos, são equipas muito... com todas elas tenho uma relação interessante, e gosto da Académica, um clube numa cidade que eu estimo. Gosto muito do Feirense. E se me perguntares quem é que queres que suba, eu digo o Feirense, eu quero que o Feirense suba. E o Estoril também é um clube que pratica um futebol muito interessante. Se me perguntares quem é que eu acho que vai subir, ao contrário daquilo que foi sendo dito relativamente ao Estoril, porque o Estoril jogava bom futebol e tal, eu acho que jogar bom futebol em Portugal não é sinónimo de subir. E é muito mais provável que de meio da época tenhas algum tipo de quebra e que não consigas retomar por haver uma certa falta de pragmatismo. Eu diria que a Académica vai subir. E ainda bem, porque está nesse caminho há muito tempo. E vai ser interessante perceber como é que essa subida de um clube que tem uma marca e tem uma história em Portugal, o que é que isso vai trazer ao futebol. Ao mesmo tempo, de ressalvar que é um pouco... vejo com alguma tristeza que custa-me ver o Arouca e os Chaves arredados da luta. Não estão arredados, mas estão bastante longe, estão a 11 pontos do primeiro lugar, porque o Arouca, principalmente porque fez há uns anos uma campanha a nível interno excelente, e os Chaves porque é um clube de Trás-os-Montes, e é importante. Acho que há essa importância acrescida, de ter um elemento de todas as regiões, por assim dizer. E até é estranho, porque não é como se o Chaves tivesse propriamente um plantel mau. Entramos aqui outra vez numa questão da gestão daquilo que são as expectativas, e depois daquilo que acontece efetivamente ao longo da época.
E eu se calhar não estava à espera de ver um Feirense tão em cima, até porque o Feirense teve um período complexo em que o presidente da SAD, um nigeriano, o Sr. Soname, que investia imenso. Aliás, vocês falaram há bocado do Pedro Manta Santos. Eu fui um dos maiores defensores do Pedro Manta Santos durante o período em que ele esteve a treinar o Feirense, principalmente porque ele fez um trabalho soberbo na primeira época, quando substitui o José Mota, se não estou em erro, e leva-os ao 7º ou 6º lugar, que é um trabalho absolutamente fenomenal. Mas se nós vimos o plantel do Feirense nessa altura, tinha craques que deviam ter ficado em Portugal, e um deles, que se calhar o mais gritante de todos, é o Etebo, que foi um jogador que passou criminosamente debaixo do radar de todos os clubes. Portanto, eu gostava de ver isso acontecer. Não sei se o Feirense terá a capacidade de manter isso até ao final da época, mas gostava muito que o Feirense retornasse à primeira divisão. Francisco, concordas com o Pedro que é neste momento já uma luta a 3 entre estas 3 equipas que ele mencionou, o Feirense, o Estoril e a Académica, e dentro dessas ou outras, quem é que achas ou quem é que queres que suba a divisão para vermos no próximo ano na Primeira Liga? Deixa-me fazer antes 3 observações. Uma delas, a questão do Adil Rami. Eu acho que, fazendo aqui uma piada, se calhar o Pedro da caderneta vai estar por dentro, que tem a ver se calhar com a CJ Parker do Baywatch. Eventualmente gostaria de conhecer o Porto, e portanto ela neste caso, pronto, deve ter pesado um bocadinho na escolha do Adil. Depois a questão, obviamente, também relacionada com o Bessade. Eu sinceramente trocava já a descida do Bessade pelo Farense, que eu estava a dizer que era para mim um dos candidatos. Só não o faço porque tem lá um pequeno grande homem, brincando com o nome, porque ele de facto, depois do milagre que ele fez em Tondela, eu acho que com os recursos que tem, ele vai conseguindo levar água ao seu moinho, apesar de eu sinceramente não gostar muito da personagem do Rui Pedro Soares. Aliás, eu acho que ele acaba por ser uma personagem assim um bocadinho estranha, ainda por cima levou também a que houvesse, digamos, esta cisão entre o clube e a SAD, que não é algo muito habitual, pelo menos tão mediático como foi no caso do Piaçado e do Belenenses. E depois, só aqui uma correção que eu tinha falado com o Mário Gonçalves, que depois também acho que foi o Gonçalo que tocou. Eu tinha dito que era do Castilha, depois fui verificar e ele tem formação no Villarreal, assim aqui é só para não haver aqui enganos e para não sermos processados. Acho que não era por aí. Mas relativamente, e fugindo um bocadinho ainda, relativamente à tua questão, eu não concordo totalmente com o Pedro na questão do Feirense. Aqui tem um bocadinho mais a ver também com o conhecimento que eu tenho, porque o Feirense, falou muito bem o Pedro Afonso, com a relação que existia com o investidor nigeriano, que de facto durante alguns anos foi um dos principais dinamizadores do clube. No entanto, este continua por ser um clube que, apesar de ter sido relegado, neste caso para o segundo escalão, continua a manter ainda uma ligação muito próxima entre a SAD e a instituição, digamos assim. Eu acho que aqui há a salientar o nome de uma pessoa muito importante para haver esta coesão. Eu vou só trazer este nome porque é um nome muito importante, porque o Feirense não é só futebol. Aliás, o Feirense tem uma das melhores equipas portuguesas de ciclismo, que recentemente tem reunido talentos muito interessantes. É preciso ter isso em atenção, que é o caso, estou aqui obviamente a falar do presidente Rodrigo Nunes, aliás, que tem sido o homem forte do clube, não da SAD, mas do clube, que acaba por ser também muitas vezes a parte mais importante, porque liga a cidade à instituição. Isso acaba por ser também bastante importante. Relativamente aos principais candidatos, Académica, Estoril, o Feirense, eu incluiria também o Vizela, que tem um projeto também muito interessante. O Vizela, se nós recuarmos aqui uns anos atrás, teve que começar basicamente do zero, não é? Eles tiveram algum tempo no Campeonato Nacional de Séniores, nos campeonatos semi-profissionais, digamos assim, depois quase que começar um projeto do zero, de forma bastante, como é que eu ia dizer, bastante consolidada e bastante razoável, digamos assim.
E esta temporada, que não surpreende, e corrijam-me, eu julgo que este ano o Vizela já afrontou o salvo erro o Benfica numa eliminatória para a Taça de Portugal, e na altura já tinha deixado uma ótima impressão nesse mesmo jogo. Aliás, é uma equipa que pratica um futebol bastante positivo. Obviamente que se calhar não tem as mesmas armas que a Académica. Eu acho que a Académica aqui é o grande favorito a terminar, digamos assim, esta maratona que é esta segunda liga em primeiro lugar. Aliás, está em primeiro lugar, mas é uma equipa que reúne nomes muito, muito experientes, como o Zé Castro, o Bica ou o próprio Bruno Teles, e acho que efetivamente será uma das equipas que irá carimbar o passaporte para a Primeira Liga, e assim, em linha com aquilo que o Pedro da Carneta também desejava, carimbar mais um selo ali no centro do país, ainda para mais com a história e com a instituição, com a massa adepta fervorosa que tem, ou que será, obviamente, um regresso muito, muito saudado por todos. No entanto, eu não poderia terminar, pronto, neste caso, a minha intervenção sem mencionar aquilo que é, obviamente, o Estoril Praia. Já se tem falado muito do Estoril Praia pela campanha que tem feito na Taça de Portugal. Eu até diria que é a equipa deste lote de três, a Académica, o Estoril e o Feirense, é se calhar a equipa que tem individualidades menos conceituadas, digamos assim, mas que em termos coletivos tem conseguido de alguma forma equilibrar as forças. Aqui, obviamente, um excelente trabalho do Bruno Pinheiro. E só para terminar, eu quero mencionar que nestas três equipas, aqui o Vizela acaba por ser uma exceção porque o seu técnico já é bastante mais experiente, digamos assim. Estas três equipas, estamos aqui a falar da Académica, do Rui Borges, não confundir com o Rui Borges, que era um pequenino extremo, que era incrível no Alverca, saudoso Alverca. Aliás, o Rui Borges, pequenino do Alverca, eu julgo que está na equipa técnica do João Ferreira, mas não é esse, é outro Rui Borges, que já tinha feito um trabalho muito interessante na Académica de Viseu. Temos no Estoril o Bruno Pinheiro e temos no Feirense o Filipe Rocha, aliás, o Filó, que acabou por ter uma passagem discreta pelo Passos Ferreira, fez apenas algumas partidas e acabou depois por, apesar de ter dado boas indicações, não conseguiu dar seguimento, digamos assim, à sua carreira na Primeira Liga. E temos aqui um trio de três treinadores jovens com ideias muito, não digo inovadoras, mas muito interessantes para o panorama da segunda liga. Aliás, nós sempre associamos a segunda liga a um futebol muito físico, algo bruto, digamos assim, obviamente com uma componente tática importante, mas calhar com uma componente técnica um bocadinho abaixo daquilo que seria desejável. E, no entanto, estes três treinadores, volto a referir o Rui Borges da Académica, o Bruno Pinheiro do Estoril e o Filipe Rocha do Feirense, têm conseguido praticar bom futebol, têm conseguido potenciar valores, inclusive até jovens valores da própria formação dos seus clubes. Isso obviamente que depois se traduz não só dentro das quatro linhas com resultados, mas também na valorização que têm acontecido com os respectivos plantéis. Portanto, eu colocaria as minhas fichas, só para terminar, na Académica e no Feirense, por aquilo que falei, por ser também uma cidade que liga e que tem até uma ligação interessante com o clube. Aliás, eu conheço algumas pessoas de Santa Maria da Feira que acabam por ter uma relação próxima com o Feirense. Aliás, são além de ser, alguns deles são benfiquistas, mas continuam na mesma a acompanhar o Feirense, a ver vários jogos do Feirense. E depois, obviamente, aqui uma nota de apoio, obviamente, aqui ao Rodrigo Nunes, aliás, que tem sido uma pessoa fundamental para o crescimento do Feirense, não só no futebol, mas já falei no ciclismo, mas também noutras modalidades, e, portanto, gostava, apesar de reconhecer, e peço desculpa para não me querendo alongar mais, acho sempre que o Estoril acaba por ser um parente pobre de Lisboa, apesar de estar situado numa zona, entre aspas, nobre, digamos assim, da cidade ou da região de Lisboa. Acho que tem uma massa adepta pequena, relativamente pequena, tem ali um espaço, como é que eu ia dizer, está ali a competir pela atenção, digamos assim, dos lisboetas, neste caso, e acaba por me parecer sempre uma equipa com pouca
com pouca ligação, não digo à cidade, mas com pouca ligação aos adeptos. E, portanto, eu diria que, ou neste caso a minha preferência seria, para terminar, a Académica e o Feirense, e também para, nas palavras também do Pedro, do Gonçalo, também criar aqui uma redistribuição geográfica, de também tentar aqui ter uma representação na zona centro, neste caso a Académica, mas subindo um bocadinho mais para norte, para Santa Maria da Feira com o Feirense. Só para uma correção, o jogo do Vizela com o Benfica foi na época passada e não esta época. E foi um clube que deu bastante luta ao Benfica na altura, na Taça de Portugal. E por isso é um projeto, concordo plenamente, é um projeto que está a crescer. E que a minha pergunta para o Gonçalo é também a mesma: quem é que irá subir e se o Vizela ainda poderá intrometer-se um bocadinho nesta luta destas três equipas, ou se é já neste momento uma luta a três, e quem é que gostavas de ver na primeira divisão? Já é um bocadinho difícil, não é? Mas 6 pontos na segunda liga podem não ser assim tão difíceis de recuperar. Eu gostava que, obviamente que é muito difícil, ainda mais difícil do que o Vizela, mas gostava que subisse os Chaves, porque eu tenho muita família transmontana e o Chaves é um clube especial, é um clube muito importante para a gente de Trás-os-Montes, para toda aquela região. É um clube que toda a gente gosta, é um clube muito familiar. Toda a gente para ver os Chaves ao fim de semana. É um clube que tem um estádio sempre com muita gente, não agora, mas quando era possível. É um clube que tem adeptos muito fervorosos e que gostam muito de ir ao estádio. Portanto, e pronto, e por essas razões familiares, gostava muito que o Chaves voltasse à primeira divisão, para além de ser também mais um clube a representar uma região que neste momento não tem qualquer representante na primeira liga. Mas sabendo dessa quase tarefa hercúlea do Chaves, acho que gostava que fosse a Académica e o Estoril Praia, porque a Académica, por vir dar aquela presença grande no centro do país, numa cidade muito importante para Portugal, um clube com um grande estádio também que merece estar na primeira divisão. E o Estoril, lá está, também sempre foi um clube com que eu simpatizei, até porque está aqui, eu vivo em Lisboa, portanto é mais um clube que é possível ir ver jogos ao estádio, porque é relativamente perto. E lá está, sabendo agora que provavelmente a BSAD não sabemos se vai descer, mas pelo menos aparentemente vai jogar para outro local, vai para Grândola. O Estoril podia vir preencher esse vazio que... Até aceitavas uma troca por troca? Aceitava, assinava já por baixo. Por isso o Estoril podia vir reposicionar-se na primeira divisão e preencher o vazio que a BSAD ia deixar e ser mais um representante da Grande Lisboa, para não ficarmos só com o Sporting e com o Benfica. O Feirense, o Pedro Afonso vai me desculpar, mas o Feirense é uma equipa que eu nunca gostei de ver na primeira divisão, porque tem um estádio que é difícil ver os jogos, é difícil de jogar, parece que o campo é mais curto do que quase todos. Talvez o do Moreirense seja relativamente parecido, mas parece que o campo é mais pequeno. Mas pronto, se for o Feirense a subir também não tem problema nenhum, mas a equipa que eu queria mesmo que subisse era os Chaves, não sendo possível que suba pelo menos a Académica, que a Coimbra é uma grande cidade e tem um dos maiores estádios do país, portanto merece estar na primeira divisão. Pedro, para fechar, passo para ti também com esta pergunta de quem é que achas ou quem é que gostarias de ver na primeira divisão. E temos falado aqui muito de representatividade de diferentes regiões, e a minha pergunta para ti, para terminarmos, eu sei que isto poderá ser um tema bastante extenso que poderemos abordar noutro episódio, mas de forma breve, porque é que tu achas que esta falta de representatividade que temos da primeira divisão acontece? Temos muitos clubes desta zona norte, da zona do Porto e do Minho, e depois alguns clubes da zona de Lisboa. O que é que achas que está a acontecer? É dinheiro? É adeptos mais fervorosos? O que é que ajuda a explicar este fenómeno? Isso, para responder essa pergunta, tem que ser uns buracos um bocadinho mais abaixo, e não é resposta fácil,
resposta para 1 milhão, talvez. Mas, de qualquer das formas, existem algumas razões que podem explicar essa tendência para que clubes de grandes centros possam ter uma maior capacidade de atração de sucesso desportivo. Mas respondendo primeiro à tua pergunta, a primeira, e assim também vou ganhando tempo para pensar ao mesmo tempo na segunda resposta. Mas a primeira, eu acho que a Académica, que não era parte do projeto, subir neste ano, acaba por estar, pelo menos neste momento, no primeiro lugar. E o que me deixa mais tranquilo, sendo eu de Coimbra e sendo eu adepto da Académica, o que me deixa mais tranquilo é que não foi por acaso que aqui caímos. A equipa é boa, a equipa é consistente, muito bem organizada pelo Rui, que conhece bem a segunda Liga Portuguesa e sabe o que é preciso para se subir e para se ganhar nesta competição. Dependendo da divisão, é uma competição diferente. E tu, para ganhares, tens de ter armas diferentes para ganhar na primeira, na segunda, na Distrital ou no Inatel. E, portanto, o Rui sabe bem essas realidades, essas várias realidades, e chegou aqui à segunda divisão com esta equipa, com experiência mesclada com alguma irreverência e com reforços cirúrgicos. Destaco o Fabiano, destaco o Guima, destaco o Sanca, destaco o Boldini, que são jogadores que vieram trazer para determinadas posições muito importantes aquilo que é necessário. E, portanto, para mim tem sido também um prazer relatar os jogos a partir do estádio, que eu tenho imensas saudades de ir ao estádio, portanto tenho tido essa oportunidade, portanto acompanhar passados X tempo, anos, falamos de anos, da Académica não subir e eu poder acompanhar isto, tem-me dado um prazer gigantesco e, portanto, inevitavelmente que a Académica é quem eu quero ver na primeira divisão, até porque acho que é um clube que acaba por ser simpático para toda a gente, que acaba por ter a história que muitas vezes se fala na história da Premier League. Olhamos para um Swansea, olhamos para um West Ham, olhamos para um Fulham, olhamos para os estádios de determinados clubes e achamos o encanto transcendental nas terras de sua majestade, mas depois olhamos para Portugal e não privilegiamos isso. Aí temos a Académica, temos o Leixões, como já foi referido, temos os Chaves, temos inúmeros clubes que não são os mais conhecidos, os maiores, mas que têm uma história, e uma história muito rica, que pode ser aproveitada para se vender. Não quero ser aqui CEO de nada, atenção, eu sou tudo menos empresarial, mas gostava realmente que quem olha para isto, para quem olha para se vender o produto do futebol português, possa ver que existem realmente clubes que possam trazer alguma notoriedade à Liga. Com isto não quero dizer que tenham que ser beneficiados, nem que estejam a estar na vitrine, mas acho que se deve privilegiar esta questão da história dos clubes e para que depois não apareçam clubes fantasma às primeiras divisões só porque trazem dinheiro e porque são bons, como acontece na MLS e como noutras ligas que depois inevitavelmente também isso vai acontecer. De qualquer das formas, na segunda liga, eu acho que a liga é intensa, o Gonçalo falou e bem, os pontos na liga, na segunda liga, são mais voláteis, portanto, apesar de nos parecer à primeira vista que a luta está a 3, não está, na minha opinião. Acho que haverá mais clubes a poderem chegar aos lugares cimeiros, e portanto acho que vai ser uma luta muito interessante. Relativamente ao Estoril, e para não pensarem que a caderneta pensa que as SADs têm um papel meramente negativo no futebol, o Estoril foi uma SAD que injetou dinheiro no Estoril quando ninguém queria investir naquele clube, porque realmente aquilo era um clube mais encostado ali à beira mal plantado, realmente com um casino extremamente interessante e tudo mais, mas a massa associativa era pequena e, portanto, se calhar a nível de lucro não ia trazer muito, mas houve uns brasileiros que olharam para este clube e viram potencial. E o mais importante que isto, eles viram potencial e investiram desde então até hoje.
mesmo quando eles descem à segunda liga, são os clubes com mais investimento. Quando estão na primeira, são os clubes, não é com mais investimento, são com menos investimento. Portanto, é uma coisa estável. E isto para mim é positivo, uma SAD que sabe o que é que está a fazer, porque aquelas SADs que quando subimos à primeira divisão têm 50 milhões e depois quando descemos têm 100 mil porque as contas apertaram e tudo mais, essas aí é que para mim são preocupantes. E o Estoril, claro que teve os seus defeitos em alguns momentos, mas investiu quando não era suposto, quando muitos jogadores fizeram a debandada ali no início dos anos 2000 e mantiveram a consistência no investimento. Portanto, eu acho que o Estoril tem estado bem, na Taça de Portugal fez um brilharete, ou fez, não posso falar no passado, que ainda vai jogar, mas portanto acho sinceramente que o Estoril tem feito uma época muito boa. Acho que só mesmo uma Académica para lhe tirar o primeiro lugar, não é? Mas depois acho que nos lugares a seguir, acho que há ali muitos clubes que podem realmente atacar o terceiro lugar, que dão acesso à tal liguilha, não é? E acho que todos eles têm capacidade, para quem vê a segunda liga e para quem assiste. Não vou entrar na discussão se é nivelada por baixo ou por cima. A mim o que eu acho dá-me vontade de ver os jogos. São intensos, a qualidade, claramente não vamos apanhar um Darwin Núñez a jogar ali, não é? Não vamos apanhar um Corona ou um Pote, mas pronto, eu acho sinceramente que existe intensidade, existem ideias e existe imprevisibilidade, e para nos cativar o futebol tem que haver isto, não é? E portanto eu acho que nestes clubes que estão ali na luta pelo terceiro existe isso. E portanto acho que vai ser uma segunda volta muito, muito interessante, e para quem gosta de futebol e para quem gosta de alguma situação, de excitação pela imprevisibilidade do resultado, sinceramente escolha um clube, mesmo que não seja da sua região, e lute até ao fim e abraça aquele clube, porque pode ser uma experiência interessante, como eu faço às vezes com, sei lá, sou do Pescar esta época, por exemplo, e depois vou vendo se dá ou não dá, mas pronto, acho que pode ser uma experiência interessante e façam isso na segunda liga. De qualquer das formas, sobre a tua segunda pergunta, não ganhei tempo nenhum a pensar sobre ela. Eu acho que podemos deixar isto para outro episódio, até porque... Uma hora, não é? Exato, eu acho que precisamos de tempo também, não só para pensar, mas também para discutir o tema. E por isso, pronto, vou tirar este peso dos ombros. Ora é esse desafio de nós escolhermos um clube que não seguimos, tipo o Pescara ou o Benevento, Parece-me bem. E vamos escolher aqui qual é o clube que vamos seguir até o final. Pedro, gostei muito da tua ideia. Nunca tinha pensado. Parece também uma boa ideia. Eu vou ser o Catania. Não percebi. Catania. Ok. Parece uma boa escolha. mas eu acho que a escolha tem que ser no início da época, Francisco. Acho que podes já começar para a próxima época, porque agora com meia temporada já disputada, já estás condicionado a escolher uma equipa que esteja melhor que outra. Por causa do Santo António. Hã? Vou escolher o Pádua por causa do Santo António. Isto aí depois eu já acho que a justificação não tem que ter lógica sequer, é só escolher zero. uma calha. Pronto, eu acho que deixámos este tema para outro episódio, porque é algo de base do futebol português, acho eu, e que merece ser discutido com algum tempo. E já fizemos aqui uma boa horinha de episódio, e quero agradecer aos 4 pela partilha. Acho que deixámos aqui uma boa análise daquilo que pode ser a luta pela manutenção e pela subida também da segunda liga para a primeira. Por isso, obrigado aos 4, obrigado também aos nossos espectadores que nos estão a ver até agora, e continuem desse lado. Nós voltaremos no próximo episódio, talvez com esta análise ao futebol português. Está prometido, quem sabe, já no próximo. E passem também no nosso site, que podem ver aqui em rodapé, a ver os artigos que vamos escrevendo sobre o futebol português e não só, sobre outras modalidades importantes no nosso país. E mais uma vez, obrigado aos 4 e até à próxima. Obrigado.